E aí galerinha do Rancho Luz, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Renan e hoje eu vou trazer mais 5 animais sobre o mundo dos dinossauros. Antes da gente começar essa aula, eu gostaria que vocês deixassem aqui embaixo o like. Não esqueça de dar o like, de compartilhar, de comentar aqui embaixo. Não esqueçam de visualizar aqui na esquerda, na direita, embaixo aqui, onde vai aparecer a letrinha da palavra da semana, tá? A letrinha-chave da palavra da semana. Não esqueçam de anotar e comentar aqui embaixo, eu participei, tá? Não, importante, não comente a letra que vocês encontraram. Simplesmente só ponha eu participei e procura a letrinha e anota. E depois, já nós vamos ter o sorteio com as crianças que comentaram que está com a palavra certa e que enviaram a foto com a palavra no final. Não esqueçam de, até sexta-feira, vocês estarem me enviando a imagem, né, a foto de vocês segurando o papel, qual que é a palavra que vocês acham que forma durante todos os vídeos, tá bom? Bom, juntando as letras durante todos os vídeos. Então, sem muita enrolação, vamos lá que eu vou falar um pouquinho de dinossauros. Há mais ou menos 66 milhões de anos atrás, os dinossauros estavam sendo extintos. Provavelmente porque é uma teoria, não é ainda, é um fato, né? Não tem como provar como é um fato, mas é uma teoria mais aceita sobre a queda de um meteoro na península de Yucatán, no México. Um meteoro de aproximadamente 11 quilômetros de diâmetro caiu na península de Yucatán, no México, tornando a vida na Terra inapropriada, ou melhor, tornando a Terra inapropriada para a vida, certo? Os dinossauros, alguns que tiveram num raio próximo da queda morreram instantaneamente e outros levaram, estudos dizem que até 2 anos para extinção completa da vida dos dinossauros na Terra. Velociraptor. Se veio na sua mente o Velociraptor do Jurassic Park, saiba que você foi enganado durante a sua vida inteira. O Velociraptor do filme foi moldado em cima de outro dromeossarídeo chamado Deinonychus, tá? O Raptor e o Deinonychus são da mesma família, separado por alguns milhões de anos. Do gênero Theropods, os Raptors viveram entre 75 e 71 milhões de anos atrás, 5 milhões de anos antes da extinção em massa dos dinossauros. Esses animais eles possuíam penas que cobriam o corpo completo, e essas penas eram utilizadas mais para equilíbrio, proteção térmica, e eles não poderiam voar, assim como hoje nós temos o avestruz e as emas, tá? Em 2007 ele foi encontrado na Mongólia, no interior da China. E aí, você já imaginou um dinossauro chocando os seus ovos? Sim, igual uma galinha. Os Jurássicos, ou os Cretáceos, ou os Triássicos, os dinossauros com penas, eles chocavam seus ovos em ninhos. Eles possuíam ossos ocos, igual às muitas aves atuais que a gente tem, tá? Então, chocavam os seus ovos em ninhos, tinham os ossos ocos e muito parecido com as aves modernas de hoje. Os Deinonychus é um gênero de dinossauro carnívoro, Coleosaurus dromeossaurídeos. Isso mesmo, eles são parentes dos Velociraptors. Esta espécie podia crescer até 3,4 metros de comprimento e viveu durante todo o período Cretáceo, há cerca de 115 e 118 milhões de anos, ou seja, viveram bem antes dos atuais Velociraptors. A curiosidade desse vídeo, como eu disse, o Velociraptor do Jurassic Park foi modelado em cima desta espécie.
Fósseis foram encontrados nos estados americanos de Montana, Utah, Wyoming, Oklahoma, em rochas da formação Clovelly. Do mesmo gênero de terópodes, viveram entre 115 e 8 milhões de anos atrás, ou seja, 42 milhões de anos antes da extinção dos dinossauros. Ele era muito maior que o Velociraptor, né, no seu parente mais novo. Também tinha penas, eles tinham penas, então vocês vão ver que dentro da espécie Dromaeosauridae, todos eles possuíam penas, tá? Descrito em filmes como super velozes, eles na verdade corriam menos que as aves de penas de hoje, como por exemplo o avestruz, né? Mas mesmo assim, ainda muito ágil e rápidos comparado a outros animais daquela época. A descoberta do Deinonychus revolucionou o que se pensava sobre os dinossauros. A mais importante descoberta do século XX. Foi com essa descoberta que já se desconfiava, mas foi confirmado que a maioria dos dinossauros possuíam penas e de ectodérmicos, ou seja, são animais que as pessoas pensavam que eles tinham que se esquentar ao sol, como os répteis, para endodérmicos, como nós, que produz calor próprio através do corpo, do sangue, né? E de animais acéfalos, burros, para animais altamente espertos. Então, os raptors, a família de dromeosauridae, eram extremamente ágeis, ferozes, rápidos e espertos demais. Microraptor. O Microraptor, ou vamos falar assim, um pequeno ladrão, a tradução dele do latim, foi uma espécie de dinossauro carnívoro, né? Também como um raptor, emplumado, ou seja, ele tinha plumas, e semibípede. Ele praticamente andava sobre as duas patas, mas às vezes em alternadas situações ele poderia utilizar as quatro patas, né? As duas dianteiras, que eram um pouco menores. Viveu na primeira metade do período Cretáceo e tinha em torno mais ou menos de 30 centímetros a 50 centímetros de altura, tá? 70 centímetros de comprimento e pensa que se pesa de 1 a 4 quilos, sendo um dos menores que já viveram na Terra. Então ele era primeiramente o menor, logo após dele vinha o Velociraptor. E em terceiro lugar, o Deinonychus. O Microraptor ele viveu na Ásia e seus fósseis foram encontrados pela primeira vez na China. Assim como o Archaeopteryx, o Microraptor demonstra uma estreita relação evolutiva entre as aves e os dinossauros, ou seja, assim como o Archaeopteryx, o Microraptor demonstra estreita relação evolutiva com as aves, ou seja, hoje já se sabe que os dinossauros são muito mais parecidos com as aves do que os répteis, como crocodilos e jacarés, já que eles tinham longas penas e suas patas e caudas lembram as patas e caudas hoje das aves que nós temos, as aves modernas. Estudos que analisaram apenas penas e peles, né, no caso de alguns animais extintos, encontraram muito melanócitos. O que são os melanócitos? São quantidade excessiva de corante que se encontra nas penas de aves como corvos, tá? Aqueles pássaros pretos, indicando uma plumagem do Microraptor como se ele fosse preto. Então, particularmente, o raptor ele tinha uma coloração escura. Utahraptor. O Utahraptor foi uma espécie de dinossauro terópode também, carnívoro e bípede que viveu durante o período Cretáceo inferior na era Mesozoica. Media em torno de 4 metros de comprimento, sendo um dos maiores dromeossaurídeos que existiu. Ele tinha 4 metros de comprimento, 2 metros de altura dos pés à cabeça e pesava até 500 quilos, sendo assim um dos maiores, né? Um dos maiores raptores que já existiram no planeta. O Utahraptor viveu na América do Norte e seus fósseis foram encontrados no estado de Utah, nos Estados Unidos, como sugere o seu nome, por isso o nome de Utahraptor, né? Porque ele é do estado de Utah, nos Estados Unidos. E uma descoberta relativamente recente, tendo sido nomeado em 1993. Então essa espécie ela foi descoberta em 1993.
O Utahraptor ele tinha umas garras de 25 centímetros de comprimento, com as quais prendiam suas presas, principalmente perfuravam e causavam hemorragias fatais nelas. Esse tipo de garra é comum muito em outros membros, né, da sua família, e eles não serviam como pensam para retalhar, né, que a gente fala cortar como faca, eles não cortavam, visto que seu formato ele não permitia, como muito se pensava antigamente que era para isso. O cérebro tinha evidências de propriedades cognitivas, ou seja, o Utahraptor tinha capacidade de resolver problemas, ele era inteligentíssimo, tá, e poderia solucionar um problema durante uma caça, tá? Até mesmo armar uma emboscada para suas presas. Dromeossauros. Dromeossauros. O Dromeossauros, ou do latim largato corredor, foi uma espécie de dinossauro carnívoro que caçavam em matilhas, como lobo, e bípede que viveu no fim do período Cretáceo. Ele media em média de 2 metros de comprimento e pesava 25 quilos. O Dromeossauro viveu na América do Norte e foi descoberto em 1914 no Canadá. Daí que surge o nome da família dos raptors, Dromeosaurideus, porque foi a primeira espécie encontrada do gênero, tá? Só foram encontrados esqueletos incompletos, mas o tamanho do seu crânio indicava que ele tinha grandes cérebros e grande capacidade cognitiva. Esse foi o Dromeosaurus. Bom, galerinha, se vocês gostaram do vídeo de hoje, não esqueça de deixar o like aqui, que é muito importante. Não esqueça de compartilhar com os amigos. Não esqueçam de fazer as atividades das apostilas e de comentar a letrinha chave para a palavra secreta da semana, tá legal? Eu espero que vocês gostem. Deixe aqui os animais jurássicos, cretáceos ou triássicos que vocês querem ver nos próximos vídeos e aí eu trago para vocês. Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula.